Hoje vamos recapitular o filme chamado Deixados para Trás, o início do fim. Um evento global resultou no desaparecimento repentino de milhões de pessoas, sem deixar rastros. Isso provocou caos e agitação nas ruas. As pessoas criaram diversas teorias conspiratórias, apontando culpados como o governo, agências de inteligência e até alienígenas. No entanto, poucos consideram a possibilidade de ser uma ação divina, apesar de eventos similares serem mencionados na Bíblia. Jonathan Stonagall, proprietário da maior rede social do mundo, Eden, está explorando a situação caótica atual. Ele está adquirindo as principais redes de notícias e plataformas de mídia social, controlando assim o fluxo de informações global. Paralelamente, Stonagall está financiando a construção de um templo em Israel, um movimento que chama a atenção dado o contexto atual. Rayford Steele, um piloto de avião, reflete sobre eventos recentes enquanto arruma sua casa. Sua esposa Irene, uma cristã fervorosa, frequentemente o alertava sobre o arrebatamento, mas ele ignorava seus avisos e evitava ir à igreja. Durante um voo, Rayford testemunhou os desaparecimentos misteriosos. Seu copiloto sumiu e os passageiros entraram em pânico. Nesse momento, ele se lembrou das advertências de Irene e compreendeu o ocorrido. Agora, Rayford busca desesperadamente abraçar a fé que antes rejeitava. Cameron Williams, um famoso âncora, prepara-se para entrevistar uma especialista em saúde mental sobre os desaparecimentos em massa. Cameron menciona o aumento global de crimes violentos. A especialista sugere conter teorias conspiratórias e manter as pessoas em casa. Cameron argumenta pelo direito de ir e vir das pessoas. A entrevistada alega que as autoridades estão protegendo as pessoas de uma possível segunda onda de desaparecimentos, baseada em modelos preditivos computadorizados. Quando questionada sobre a origem dos dados e a metodologia, ela cita vagamente a ONU, sem fornecer detalhes. Cameron acusa-a de espalhar medo infundado. Abruptamente, o programa é interrompido, levando Cameron a questionar quem ordenou o corte da transmissão. Cameron confronta seu chefe, Steve, recusando-se a entrevistar pessoas que espalham medo. Steve argumenta que o medo é necessário para manter a ordem pública. A discussão escala, com Steve ameaçando cancelar o programa de Cameron, que permanece confiante devido à sua alta popularidade. Durante a discussão, eles são interrompidos por uma notícia surpreendente. Nicolae Carpathia, um político romeno, foi eleito líder da ONU sem sequer ter se candidatado ao cargo. Chloe, filha de Rayford, visita o quarto de seu irmão que sumiu durante o evento. Ela está traumatizada por tê-lo visto sumir em seus braços durante o evento misterioso. Chloe tem um sonho onde pessoas vão ao céu e encontram seus entes queridos, mas quando ela vai, seu irmão não está lá. Rayford a acorda de seus gritos. Pai e filha discutem as advertências de Irene sobre o arrebatamento. Rayford agora acredita nela, mas Chloe rejeita essa ideia, influenciada por padres na TV que negam que os desaparecimentos sejam o início do arrebatamento. Cameron visita seu amigo hacker Dirk, que faz uma revelação surpreendente. Ele conta que todos os dados da ONU vêm de uma única empresa, a Dominator Analytics, o que permite a manipulação de estatísticas sem que ninguém perceba. Dirk também revela que Jonathan Stonagall é o proprietário não só da Dominator Analytics, mas também de centenas de meios de comunicação, incluindo o canal onde Cameron trabalha. Segundo Dirk, Stonagall vem promovendo uma agenda de governo mundial há anos, usando seu controle sobre a informação e a mídia para influenciar a opinião pública e as políticas globais. Chloe encontra uma foto na Bíblia de sua mãe mostrando duas mulheres que ela ajudou. Isso faz Chloe questionar se sua mãe estava certa sobre tudo. Mais tarde, Chloe se encontra com seu namorado Cameron. Ele expressa frustração com seu trabalho em uma rede de notícias, cujos proprietários não valorizam a verdade. Cameron considera deixar o emprego, mas Chloe o encoraja a continuar, lembrando-o que as pessoas confiam nele para receber informações verdadeiras. Alertas são emitidos nos celulares anunciando uma segunda onda de desaparecimentos. Cameron é chamado às pressas para o estúdio de notícias. Durante a transmissão, ele informa sobre a confirmação desta nova onda, mas destaca um fato intrigante. Nenhuma testemunha ocular relatou ter visto alguém desaparecer. Cameron menciona que um senador afirmou ter presenciado um desaparecimento, mas se recusou a dar entrevistas à imprensa sobre o ocorrido. Na conferência de imprensa da ONU, Stonagall declara que a ameaça dos desaparecimentos exige a formação de um governo mundial unificado. Ele revela que o pânico generalizado causou o colapso dos mercados de ações globais, levando a uma crise financeira iminente. Como solução, Stonagall propõe uma moeda eletrônica mundial única chamada Eden Pay.
Ele afirma que, devido ao medo e pânico, quase todos os países aceitaram essa proposta. A única exceção é Israel, que ainda está negociando um tratado de paz com países árabes como condição para aceitar o Eden Pay. Cameron conversa com Steve, expressando suas suspeitas sobre os recentes eventos. Ele aponta que não é coincidência a segunda onda de desaparecimentos ter ocorrido dias após uma mulher prever o acontecimento. Cameron também destaca que ninguém testemunhou diretamente os desaparecimentos desta vez. Ele acredita que Stonagal controla todas as notícias e dados mundiais, e suspeita que este tenha forjado a segunda onda para criar pânico. Na visão de Cameron, o objetivo seria forçar os países a aceitarem um governo mundial e uma moeda única. Steve, preocupado, adverte Cameron a não investigar mais essa teoria. Rayford decide investigar a Bíblia, mas opta por pesquisar na internet por conveniência. Ele descobre que todo o conteúdo relacionado ao arrebatamento foi removido da internet, incluindo aplicativos, vídeos e blogs. Até mesmo contas de igrejas e pastores foram suspensas. Ele visita a igreja que sua esposa frequentava, encontrando-a vandalizada e destruída. Nos escombros, Rayford encontra o pastor Bruce Barnes. Enquanto isso, Chloe se dirige ao encontro das duas mulheres que sua mãe ajudou. Durante o trajeto, ela é surpreendida por um assaltante. Reagindo rapidamente, Chloe usa spray de pimenta para se defender e consegue escapar do ataque. Após o incidente, ela entra no prédio onde as duas mulheres moram. O pastor Bruce confirma que os desaparecimentos marcaram o início do arrebatamento. Ambos percebem que não foram escolhidos para o céu por não terem verdadeira fé. Rayford analisa as profecias bíblicas e descobre sobre a grande tribulação de 7 anos, que começará com um tratado de paz entre Israel e seus inimigos. O pastor Bruce revela que quem confirmar esse tratado será o anticristo. O pastor lamenta ter ensinado a Bíblia sem realmente acreditar nela. Rayford sugere que ainda podem se redimir ajudando os outros. Juntos, eles assistem a um sermão pré-gravado para aqueles que vivenciariam o arrebatamento. Ao final, ambos pedem perdão e aceitam Jesus. Dirk tenta hackear os servidores do Éden, mas enfrenta dificuldades com a segurança. Um número desconhecido lhe envia a senha, permitindo seu acesso. Dirk informa Cameron que o Eden Pay contém código excessivo, incluindo funções para vigilância, relatórios biométricos e crédito social. Isso sugere que o Eden Pay será obrigatório, sob pena de exclusão social. O contato misterioso que forneceu a senha se ofereceu para uma entrevista reveladora, com a condição de ser transmitida globalmente. Enquanto isso, Rayford insiste para que Chloe venha para a igreja, mas ela ainda não acredita nisso tudo. Uma mulher ajudada pela mãe de Chloe acaba levando-a. Cameron mostra a Steve as provas contra Stonagal, mas Steve recusa-se a transmitir a história. Steve também informa Cameron que ele foi demitido por ordem dos proprietários da rede. Cameron, Dirk e o assistente de Cameron, Connor, planejam entrevistar o contato misterioso. Dirk nota que estão sendo seguidos. Enquanto Cameron e Connor se preparam, Dirk descobre uma bomba no carro. O veículo explode, matando Dirk. Chloe pergunta ao pastor Bruce sobre o arrebatamento. Ele menciona que os mortos ressuscitarão primeiro. Intrigada, Chloe vai ao túmulo de sua mãe com Cameron. Eles cavam e abrem o caixão, encontrando apenas as roupas da mãe. Chloe conclui que sua mãe foi levada ao céu, o que a faz acreditar no arrebatamento. Nikolai Carpathia manifesta sua preocupação a Stonagal sobre o risco do Eden Pay ser controlado por pessoas mal intencionadas. Carpathia afirma que só aprovará o Eden Pay se Stonagal indicar quem o substituirá no futuro. Stonagal aceita essa condição. Cameron liga para Shain, o inventor israelense do Eden Pay, e revela a verdade sobre Stonagal. Shain informa Carpathia, que decide convocar uma reunião do Conselho de Segurança na ONU. Carpathia exige a presença de Stonagal e Cameron nessa reunião. Ao chegar à igreja, Cameron informa ao grupo sobre sua ida à ONU. O grupo explica a Cameron que os eventos mundiais atuais estão alinhados com as profecias bíblicas. Eles mencionam que um tratado de paz de 7 anos será assinado entre Israel e o Oriente Médio, e que um templo será construído no Monte do Templo. O grupo acredita que Stonagal é provavelmente o anticristo, pois ele anunciará o tratado de paz. O pastor Bruce revela que uma moeda mundial única também é profetizada na Bíblia. Cameron, por não ser um crente, não dá ouvidos às explicações do grupo. Cameron apresenta a Shain todas as evidências contra Stonagal. Após ouvir atentamente, Shain concorda em tomar providências sobre o assunto. Durante a conversa, Shain revela que o tratado de paz entre Israel e o mundo árabe terá inicialmente duração de 7 anos.
Ele também menciona que parte do acordo inclui a construção de um templo judaico ao lado do Monte do Templo. Ao ouvir essas informações, Cameron fica abalado. Ele vai ao banheiro e, sozinho, desaba emocionalmente. Nesse momento, Cameron percebe que o pastor Bruce e os outros estavam falando a verdade o tempo todo. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, Cameron apresenta as evidências contra Jonathan Stonagall, que fica genuinamente surpreso. Carpathia então revela que ele mesmo plantou as evidências e as passou a Cameron, incluindo a senha enviada a Dirk. O objetivo de Carpathia era afastar Stonagall para assumir o controle do Eden Pay. Subitamente, Carpathia atira em Stonagall. Apesar de todos presenciarem o ato, eles saem acreditando que um impostor disfarçado de guarda matou Stonagall. Isso demonstra que Carpathia é o verdadeiro anticristo, capaz de enganar a todos com seu poder de manipulação. Em uma última tentativa, Cameron liga para Chloe, pedindo que leve todos da igreja para uma pista de pouso. Ele também pede a Connor para hackear a rede de notícias, permitindo uma transmissão mundial. Cameron faz uma transmissão ao vivo, revelando a verdade sobre os acontecimentos. Após a mensagem, ele foge do prédio perseguido por assassinos. Ele chega à pista de pouso, onde Chloe, Rayford e o pastor Bruce o aguardam. Na cena final, Rayford pilota um avião particular e eles sobrevoam uma cidade populosa, lançando panfletos que explicam a verdade conforme a Bíblia. O objetivo é salvar almas antes do julgamento final iminente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.